te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, inflamastes de amor divino Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da vossa Igreja. Concedei por sua intercessão que o vosso povo participe do mistério de Cristo e exulte sempre na revelação de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo de 7b a 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer. Tu podeis ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo de coisas da terra, como que acreditareis se vos falo de coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa terça-feira, ela é a continuidade daquilo que nós rezamos ontem, que fala desse diálogo de Jesus com Nicodemos. E aí, o que Jesus vem nesse diálogo com ele é revelando aquilo que é do alto, aquilo que é espiritual. Nós já meditamos isso na liturgia de ontem. Mas hoje Jesus ainda ensina mais a Nicodemos, e isso também nos leva a compreender que somos nós esses Nicodemos, e também podemos aprofundar mais nessa questão. E Jesus deixa então muito claro que a vida espiritual,
ela precisa de nós fazermos uma experiência. Essa experiência, né, com esse Espírito que nós recebemos. Nós temos em nós a força de Deus, que é o batismo, que fomos rezado, né? Repito de novo a liturgia de ontem. Esse batismo, o Espírito está dentro de nós, e aí ele sopra aonde ele quer. Mas eu preciso ter essa abertura, e por isso fala então de buscar aquilo que é do alto. Quando eu consigo entender aquilo que é do alto, eu começo então a viver essa dimensão. Por isso, se nós pegar aqui na primeira leitura, fala que aquele povo, eles reconheceram Jesus ressuscitado, aqui no Atos dos Apóstolos, e ele fala que eles viveram então essa dimensão da caridade. Vendia aquilo que tinha e dava para aquele que não tinha. Então o amor, ele se atuava na vida dos apóstolos, né? Daqueles primeiros cristãos, e é isso que Deus hoje nos chama também a viver esse amor que se revela através de Jesus e desse espírito desse tempo, para que nós possamos realmente não só entender as coisas do alto, buscar elas na prática da nossa vida. E aí Jesus vai tendo esse diálogo com ele e vai falando dessas coisas que nos leva então a compreender esse amor. Mas Jesus, ele questiona aqui também, que ele falava das coisas terrenas e não tinha compreensão. E como então vai entender as coisas celestiais? Então nós precisamos compreender a nossa condição material e levar então essa condição para compreender que nós temos um caminho, e esse caminho nos leva então à vida eterna. E aí Jesus fala que a superação disso tudo acontece porque ele dá o exemplo da serpente lá no deserto. A serpente era o instrumento de medo, de destruição. E aí Moisés recorre a Deus, ele fala, levanta lá uma serpente, que ao olhar vão ficar curados aqueles que foram mordidos pela cobra. E assim também aconteceu com Jesus. Esse é o amor infinito de Deus. Assim aconteceu com Jesus. Jesus foi levantado, quer dizer, na cruz, e ao ser levantado, olhar para aquele estado de morte que gera esse estado de vida. Então, eu preciso passar pelas provas da vida, pelas dificuldades dela, vencendo tudo, porque é esse Deus que veio trazer para nós a revelação. Falar, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Então, quer dizer, quem entende daquilo que é do alto, quem sabe com clareza aquilo que é do alto, quem entende bem daquilo que é vida eterna, de ter a vida de Deus na sua vida, é Jesus, é esse ressuscitado. Então, por isso, eu preciso compreender as Escrituras que falam, que explicam, que deixam muito claro. Eu preciso compreender para que eu possa viver. Qual é o nosso protótipo? Jesus Cristo. É Ele aquele que desceu do céu. Nenhum mais subiu e desceu do céu, a não ser a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, então, amados irmãos e irmãs, que possamos viver uma fé aonde nós compreendemos muito bem a nossa existência humana e todos os valores que ela contém, mas com essa finalidade de um dia buscar, quer dizer, na nossa vida buscar para que um dia possamos nos encontrar definitivamente com esse grande prêmio que Deus tem para conceder a nós, que é a vida eterna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada
te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.